Hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro. Gente, hoje o que aconteceu nessa fazenda? Só a treta de macho, né? Hoje foi só briga mesmo. O dia inteiro de uma briga entre o Sasha, o Yuri, o Gui, o Zelov, o Zack. Só a mesma coisa sempre. Gente, é tão chato, todo dia a gente tem que falar a mesma coisa, porque parece que eles não saem do lugar, parece que é todo dia a mesma coisa, parece que é todo dia eles falando da mesma coisa, parece que não anda. Acho que é isso que vocês já perceberam que a Fazenda acontece, né? Parece que não anda, mas todo dia tá sendo isso, todo dia parece que eu tô tendo que relatar para vocês as mesmas coisas. Hoje não foi diferente, tá? Eles falaram da mesma coisa de sempre. Mas digamos que o clima para isso tenha sido justamente as acusações ali do que aconteceu ontem na formação da roça, por causa ali do que aconteceu com a Gisele, por causa ali do que aconteceu com a Luana e o clímax que levou a essa situação toda. Então eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso aí também. A Gisele agora resolveu mudar um pouquinho a narrativa dela. A Gisele agora resolveu colocar a narrativa de uma outra forma. Pelo que a gente percebeu, a Gisele agora resolveu colocar que a história do leite condensado, na verdade, foi armada para prejudicá-la. Ou seja, que alguém fez isso de propósito mesmo. Então a gente vai te contar esse outro lado da história, que pelo menos é o que a Gisele está querendo colocar ali como a versão que ela aponta como verdadeira. Para além disso, né, gente, tem outras coisas que a gente também precisa te contar, mas essa aí é a que tá chamando mais a atenção de muita gente, né? A Fernanda abriu o jogo ali do grupinho, muitas coisas do que eles fizeram, e vamos ver o que é que a Fernanda vai fazer, o que a Fernanda vai entender dessas coisas, né? O que é que, aliás, a Gisele também vai compreender disso. Já já a gente vai te explicar mais e mais detalhes sobre essa situação. Mas vamos lá, gente, conhecer agora algumas coisas do que aconteceu na pós-formação da roça, né? Sem muita enrolação, gente, porque eu já estou um pouquinho atrasado, admito para vocês que eu tive um pequeno contratempo hoje, tá? Eu juro para vocês, eu estou procurando uma plataforma de gravação, de produção de vídeo, que assim seja muito mais ágil. Juro para vocês, mas até agora não encontrei. Pelo menos uma que seja mais acessível. E aí, a Luana ontem, depois que terminou a formação da roça, eu já te contei nesse vídeo anterior aí, que ela rompeu com a Camila, que ela rompeu ali com a Gisele, disse que elas não eram mais amigas, disse que ninguém mais era amiga de ninguém ali e tal, rompeu de vez. E aí o negócio foi que ela foi se consolar com os meninos, ela foi se consolar com o Yuri, ela foi se consolar com o Gui. E aí, nesse consolo aí, depois de sobrar no Resta 1, depois de chamar a Camila de falsa, depois de fazer tudo o que ela fez aí, a Luana rompeu mesmo com a Gisele, com a Flora e com a Camila e disse que os meninos foram os únicos que ficaram do lado dela, os únicos que deram conselhos e que foram os amigos dela de verdade. Aliás, guarda essa informação, que isso vai ser importante ali. Porque hoje à tarde, esta mesma pessoa meio que desdisse o que ela disse para eles hoje. E aí ela depois começou a dizer que várias coisas que você faz lá dentro da fazenda mostram coisa que você não é. Aí tipo, eu não entendi o que ela quis dizer com isso. E depois eu fui dar uma compreendida ali no que ela tentou dizer, pelo menos na intenção, e aí eu compreendi que ela disse assim, que ela estava falando para a Gisele, que a Gisele se mostrou uma pessoa diferente daquilo que ela acreditava que a Gisele era, porque ela acreditava que a Gisele era aquela pessoa mais para frente, que ela acreditava que a Gisele era aquela pessoa assim, que ia lutar pelas coisas direito, não sei lá o que, e no final não foi isso que a Gisele fez.
Então, ela disse assim que ela havia se aproximado. Aliás, a Gisele se aproximou dos três ali justamente para ouvir essa conversa, porque ela ouviu o nome dela. E aí a Gisele disse: o quê? Eu fiz de tudo para te defender. Inclusive, eu evitei de você pegar a merda e jogar nas coisas do Fernando. Eu evitei de você sair cancelada daqui. Então ela jogou uma série de coisas na cara da Luana depois. Aí a Luana caiu no choro ali. Aí a Flora também apareceu ali e perguntou, acho que foi pro Yuri. Ela perguntou assim se o Yuri tinha falado alguma coisa sobre ela pelas costas, ou se em algum momento ela tinha falado alguma coisa do Sasha para eles pelas costas do Sasha, se ela tinha reclamado alguma coisa do Sasha para eles sem que o Sasha soubesse. E aí o Yuri disse que não, então que eles dissessem isso na frente do Sasha e tal. E aí a Luana caiu no choro, porque a Luana revelou na frente de todos eles ali que a Flora falava mal do Sasha e de vários outros colegas do programa pelas costas de todo mundo. Gente, aí começou de novo aquela reunião do grupão, né? A Flora disse que o que ela tem pra falar, ela fala na cara, ela fala tudo que ela precisa falar na cara mesmo, que ela não tem esse negócio de ficar se escondendo, que ela não precisa ficar se escondendo de ninguém, que ela nunca fez isso e tal, mas tudo porque a Luana insistiu nisso. E aí a Luana começou a chorar de novo, dizendo que ela só queria ter um minuto de paz nessa fazenda. Mas também, né, Luana, tu vai lá e tu mesmo cria uma situação complicada pra ti mesmo. Aí fica difícil alguém te defender, mulher. Muito difícil, porque foi uma situação que você mesma criou. Não foi uma situação, Luana, que você se colocou de outra forma. Especialmente depois, assim, da narrativa que a Gisele colocou. Independente da narrativa da Gisele ter colocado ser verdade ou não, porque isso é algo que a gente pode verificar depois, aí um VAR talvez ajude ou não, a forma como você colocou essa história acaba dando razão para a narrativa dela. E aí fica parecendo que você é que tá mentindo. Então fica ruim para você. E aí depois ela começa a chamar as ex-amigas de falsas. E aí o Sasha entra no meio da conversa também. Depois de romperem todas essas alianças, a Luana expôs as falas mesmo das ex-amigas. E ainda disse assim pro Sasha: olha, deixa de ser besta, não se aproxima mais delas. E disse assim: tudo o que elas falaram ali é mentira, e tudo que eu falei pra você te alertando não é mentira. E aí o Sasha disse: eu tô acreditando em você, não acredito nelas e tal. E aí a Flora disse assim na cara do Sasha: acredita então em quem você quiser. Aí depois ela começou a chamar a Camila de falsa, porque a Camila não salvou ela no Resta 1. E aí depois a Camila disse que isso era do jogo. Inclusive a Camila anda meio desbocada, né? A Camila, quando é pressionada nessas situações, parece que a Camila se solta mesmo. Aí a Camila começou a gritar assim: porra, Luana, isso é do jogo, mulher, isso é do jogo. Para com isso é do jogo. Mas vocês sabem, né? A Luana não quis entender nada. Foi mesmo ali e tal. E aí começou uma pequena discussão entre o Sasha e a Camila. E aí o Sasha disse que ele não falou, ele não foi grosso com a Gisele. E aí a Camila disse: mas eu estou falando aquilo que eu ouvi, e se o que eu ouvi foi o que realmente aconteceu, então você fez a mesma coisa que o Zelov, então você não pode reclamar do Zelov e tal. E, gente, foi uma lavação de roupa suja. Tá? Foi uma boa parte da madrugada isso aí. E aí o negócio foi esquentando ali. A Luana chamando todas as amigas de falsas, de mentirosas. Inclusive ela disse que a Gisele era maliciosa. Aí depois, né, que tocou lá o sinal da baia, as meninas desceram pra baia e tal, todo mundo dispersou, metade foi dormir, a outra parte da casa ficou acordada. A Luana foi lá conversar com a Júlia, e aí ela disse assim que ela nunca sentiu
que a Flora gostasse dela, muito menos a Camila, que as duas só toleravam ela por causa da Júlia, porque as duas gostavam era mesmo da Júlia, da Raquel, mas nunca gostavam dela. Porra, Luana, agora que tu te deu conta, assim, que essa história de amizade, de grupinho, assim, nunca dá certo? Foi só agora, mulher. Só agora que tu percebeu isso. Porque isso assim nunca dá certo nesse jogo assim. Você sempre vai se dar mal se você confiar demais nesses grupinhos e tal. Sempre você vai se F. Sempre, Camila. Sempre, Luana. E aí a Flora e aí a Júlia tentou apaziguar e disse, não é verdade. Eu posso garantir pra você que a Flora e a Camila nunca falaram mal de você. Que ao contrário, elas sempre gostaram de você. E que elas queriam a sua amizade e tal. Só que de nada adiantou pra Luana. A Luana continuou dizendo que pra ela as meninas não gostam dela, que só toleravam ela e que não queriam mesmo ser amigas dela e tal. E aí ela começou a falar muito da reaproximação dela com o Sasha. Contou de novo aquela história, né, que ela já tinha contado antes. Ah, se o Gilson me deu uma segunda chance, então por que eu não posso dar uma segunda chance pro Sasha também? E aí ela disse, né, pra Júlia, que depois, né, de tantas idas e vindas do Sasha, ela disse que sentiu no coração dela que ela merecia dar uma segunda chance pro Sasha e que ele merecia outra chance e deu uma outra chance para ele. E aí depois, no meio disso tudo, né, ela fez uma avaliação sobre a amizade dela com a Gisele. Disse ela que a Gisele é maliciosa. Vamos ver se isso vai se sustentar já, tá? E aí, vamos lá avançar um pouquinho aí esta conversa das meninas para quando a coisa vai avançando ali, entrando a madrugada. Elas falaram de outras coisas, gente, tá? Mas é muita coisa, eu tô te resumindo ao máximo aqui para ver se a gente consegue ainda pegar mais tempo. E aí, durante a madrugada, também lá na baia, a Gisele foi conversar com a Fernanda. E aí a Gisele falou a versão dela para a história do leite condensado. Segundo a Gisele, a Luana pegou uma lata de leite condensado e algumas uvas e levou para a casinha da árvore para elas comerem. E aí a Gisele alertou que não era legal fazer isso, porque afinal estavam brigando por leite condensado na casa. Mas aí a Gisele contou que a Luana teria dito que ela tinha mais 3 latinhas ali e que ela poderia abrir aquela lata e depois pegar uma das latas que ela tinha e repor ali, que ninguém notaria a diferença. Então ela disse assim, essa história toda pra Fernanda. E aí ela negou que algumas coisas que a Luana disse realmente aconteceram ou realmente tiveram alguma chance de terem acontecido. Na versão dela, ela basicamente disse assim, olha, o que ela está contando não é verdade. O que ela está dizendo ali passa longe de ser verdade. E aí a Fernanda aproveitou a chance e começou a abrir o voto ali de como é que as coisas foram decididas no grupinho. Primeiro eles disseram que a Luana já ia mesmo para a roça, mas ela ia pelo voto. Mas eles só não votaram nela por uma questão do poder. Como o Gui deu o poder para Luana, o Gilson decidiu que ele queria ir para a roça com a Júlia. Por isso que eles votaram na Júlia. E a estratégia ali era colocar a Luana mesmo, que segundo a Fernanda, a Luana já ia para a roça de qualquer maneira, seja mesmo pela votação, seja mesmo ali pelo Resta 1. Então não tinha muito mais o que fazer, ela já estava destinada a ir à roça. Aí a Gisele até concorda e disse que não adiantava mesmo botar ela na baia, porque o máximo que ela ia evitar era de ser votada.
porque de resto ela ia continuar sendo puxada para ir para a roça. Não ia mudar nada. E de fato não ia mesmo mudar nada. E aí a Gisele também disse que a Luana, quando fica nervosa, ela faz um monte de coisas ali, que ela fica nervosa e que não dá para ficar perdoando. Sobre alguns desses momentos aí, eu vou te mostrar alguns vídeos dessa conversa aí da menina da Luana com a Gisele durante a madrugada, enquanto eles estavam ali naquele grupo das meninas. Inclusive a Flora, eu vou te contar, viu? Flora, você é bem duas caras. Olha, mulher, eu acho que isso é o que tá te garantindo uma sobrevivência nesse jogo, porque o teu jogo interno tá sendo muito bom. Agora o teu jogo externo tá sendo péssimo. É melhor você não cair na roça, tá? Eu te aconselho isso, tá bom? Olha aí uma parte da conversa deles ontem à noite. Gisele, pessoas assim a gente não pode ter por perto. E te falar uma coisa seríssima. Tá amarrado. Eu acredito que ela viu que o Sasha voltou. Claro. E tá, tipo, Tá querendo vendo que ser o amiga Sasha é dele. forte. Ela odiava o Sasha até Ontem. a Larissa. Quando a Larissa falou, não, vou até o fim, vou até o fim. Oi? E ela não perdoou o Sasha tipo, tudo bem, tchau, beijo, não. Ela quer colar com ele Essa e aí jogar é com ele. dela. Fala que nem a Vanessa, estratégia. Estão vendo aí? Olha a falsidade, né? Olha a falsidade dela. Olha a falsidade das... Gente do céu. Não tem como a gente não dar razão, às vezes, né? Pra esses argumentos. Mas não dá pra dizer que a Fazenda não é sobre hipocrisia também. Todo mundo ali dentro daquela Fazenda é hipócrita em algum nível, né, gente? Todo mundo ali é hipócrita em algum nível. Todo mundo ali é hipócrita e faz muita hipocrisia, sim. Seja lá como for, o que a Gisele falou ali para a Flora e o que a Flora respondeu, deixa bastante claro aí o que elas também pensam sobre a Luana. E o que a Luana fez até esse momento também não destoa muito do que elas próprias disseram. A Luana, sim, percebeu que, de uma certa forma, ela estava se dando muito mal se ela tivesse seguindo aquele jogo todo que a Flora estava desenhando. E aí, o que foi que ela fez? Resolveu jogar ali junto com os meninos. E ela começou a perceber que talvez ela precise mudar de lado. E aí, quando ela percebeu que ela poderia ganhar muito mais mudando de lado, o que foi que ela fez? Ela mudou de lado. Inclusive, foi isso aí que a Gisele falou para Fernanda também. Não dá para ficar perdoando cada vacilo da Luana. Toda vez que a Luana for vacilar, e se toda vez que for ficar vacilando, ficar pedindo perdão e ficar perdoando, a Luana nunca também vai tomar um posicionamento. Ela vai sempre errar e vai sempre ali as pessoas passarem pano nas atitudes dela. Talvez, de fato, a Gisele tenha razão sobre a Luana nesse sentido. É melhor deixar ela, se for para ela se fuder, ela se foda sozinha. Se for para ela se dar mal, que ela se dê mal sozinha. E aí a gente vai pelo menos poder dizer, olha, a gente avisou que você estava indo por esse caminho, mas você não quis ouvir a gente, você achou que você sabia o que era melhor, então tá bom. Agora lide com essa informação, problema seu. Eu acho que esse é o melhor caminho, inclusive. Mas, né, vamos ver no que isso vai dar. Aí hoje de manhã, a Luana estava lá no trato dos animais. Ela disse que ela nunca viu assim uma palhaçada tão grande quanto foi a formação da roça de ontem. Tudo porque o Yuri foi lá avisar que a Flora não poderia realizar o trato dos porcos porque ela estava com o joelho machucado e ela teria dito para ele que ela não poderia fazer este trato e que este trato deveria ser feito por ele. E aí ele, como fazendeiro, tem essa obrigação. Por conta disso, ele estava precisando de ajuda e foi pedir a ajuda deles. E aí, os dois sugeriram que a Gisele fosse fazer a tal tarefa. Só que aí o Yuri disse que ela estava dormindo naquele momento e que ele não ia chamá-la ali, né? Mas
de uma certa forma, ela tem a função dela nesse trato dos animais. Então, mesmo que vocês quisessem chamá-la para ajudar, ela tem a função dela. Vocês não precisam chamá-la. Ela sabe da obrigação dela também. Seja lá como for, eles começaram a dar uma bela de uma malhada em cima da Gisele. A Luana disse assim que ela estava muito indignada com a decisão da Camila de salvar a Gisele, especialmente pela justificativa de dizer que ela conhece a Gisele daqui de fora há muito tempo, porque a Gisele isso, a Gisele aquilo, por que ela não me salvou ao invés de salvar a coisa, por que a menina salvou a Gisele e não me salvou? Ela estava indignadíssima com essa posição da Camila. E chamou as duas de falsas mesmo. E aí o Sasha falou que as duas estavam então procurando alguma coisa, estavam caçando coisa para ter o que falar na formação da roça, para ter o que votar, para ter alguma justificativa para poder as coisas acontecerem por lá. Foi quando a Luana disse que a última votação ali de terça-feira foi uma palhaçada. Aí o Yuri assim disse que não dava para levar em consideração nada do que a Gisele falava ali, porque era tudo, mas tudo mentira mesmo e tal. A Luana seguiu indignadíssima com a Gisele, indignadíssima com a Camila, com a Flora e todas as meninas dali. E tudo bem você ficar indignada. Tudo bem, eu não tiro a sua razão, inclusive. Você deve ficar indignada. Agora eu vou também ter que te fazer uma cobrança, tá, Luana? Segure os seus BOs também, tá? Porque afinal, se você não segurar os seus BOs, não adianta você ficar chorando depois, tá? E aí, depois, o Sasha começou a falar ali da Gisele. Disse ali que o leite condensado foi feio, que essa história toda que aconteceu ali dentro da casa foi uma coisa muito, mas muito horrorosa. E aí, no meio dessa conversa toda, né, o Yuri começou a incentivar ali a Luana a se concentrar para ganhar a prova do fazendeiro, para ela dar o troco agora na Gisele, para ela dar o troco agora em cima das pessoas que destrataram ela. Inclusive, ele até deu o chapéu para ela usar ali, para ela ver como é que ela ficava. E aí ela começou a ensaiar como é que ela ia delegar as coisas. Ela ia dizer que ela, como fazendeira, não ia retaliar ninguém, ia colocar as pessoas que querem fazer cada coisa conforme o gosto delas e tal. Tudo, até aí tudo bem. E aí ela ainda falou alguma coisa ali que o Sasha sugeriu que ela colocasse o Fernando e a Gisele para trabalharem juntos na vaca e no touro, já que os dois se odeiam e são duas cobras, de acordo com o Sasha. E aí, até ele falou, né? Os dois vão se dar bem no trato da vaca e do touro. Aí os dois começaram a criticar ali a briga da Luana com o Fernando. Começaram a dizer que o negócio do leite condensado foi feio. E aí misturaram uma coisa na outra ali e tal, que eu realmente não entendia onde eles queriam chegar, mas começaram a dar uma misturada total nos assuntos ali. Enfim, gente, aí teve um outro momento que a Gisele estava conversando com o Gui. E foi nesse momento aí que ela estava conversando com o Gui que ela já mudou a narrativa dela. Foi aí que ela jogou a culpa do leite condensado em cima da Luana. Ela disse assim: eu acho que a Luana armou pra cima de mim. Por que ela acha isso? Segundo a Gisele, o que foi que ela fez? Depois que elas saíram da casinha da árvore com a lata de leite condensado, a Júlia estava com a lata e ia colocar a lata no lixo. Só que havia mais pessoas na cozinha e aí ela disse assim para a Júlia que não era para fazer aquilo naquele momento. Então ela resolveu colocar atrás do filtro ali
para esperar o momento em que ninguém tivesse ali perto da cozinha para pegar e jogar na lata de lixo. Até aí, né, parecia ser uma coisa inocente. Só que quando deu toda a confusão, a Luana acusou a Gisele de ter deixado a lata de leite condensado ali de propósito para causar esse estresse todo. E a Gisele disse que ela não fez isso de propósito. E aí o negócio foi piorando aí e vocês sabem a briga que deu. E aí ela deu esta versão pro Gui e disse que a Luana fez isso intencionalmente para prejudicá-la. Então ela jogou logo. Eu acho que ela armou mesmo pra cima de mim e que a Luana vinha tentando arranjar um motivo para brigar com ela há vários e vários dias. Eu tenho até o trecho em vídeo aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui o trecho em vídeo, tá? Para vocês verem aqui desse momento. Olha só. Rapidinho. Sabe o que eu acho? Que ela armou pra cima de mim. Aí ela chegou na Fernanda, chegou no Zac, chegou na casinha da árvore falando: não fui eu que abri o leite condensado, a lata não era minha. Foi a Gisele e a Júlia. Você tem noção do que ela fez? Eu tava ali na coisa do lado dela, ela tinha coragem de descer ali e falar que era minha, que estavam nas minhas coisas, fui eu que abri. Era dela, ela botou nas minhas coisas e foi ela que abriu. Você tem noção disso, Guilherme? Mas isso vai aparecer no... Se foi realmente isso que aconteceu, se foi Não, ela que ó. botou, se foi ela que abriu, que fez tudo, falou que... Gente, é só um trecho, tá? Não posso mostrar muito mais coisas, tá? Seja lá como for, gente, o que a Gisele acusou aí a Luana é de uma estratégia. E o Gui, ele disse basicamente o seguinte, ó. Se ela fez isso de forma intencional, as câmeras vão mostrar e aí todo mundo vai saber que ela fez isso de forma intencional. Que ela todo mundo vai descobrir que foi mesmo de forma intencional e aí ela vai ficar com uma má imagem no meio disso tudo, né? Nesse ponto aí ele tem razão. Aí depois ela pegou a câmera, foi filmar o Gui ali e tal... No trato dele, e aí ela trocou logo umas farpas com o Sasha, né? Deixa eu pegar aqui de novo esse trecho aí dela tretando com o Sasha. E depois, eu vou deixar isso aqui mais lá pra frente, tá? Ela tretou ali com o Sasha também, deu uma bela de uma tretada ali com o Sasha, uma alfinetada nele. Olha só o que ela fez. Você não tava? O que, Gisele, que tá Falando já isso. Acordou porque quis, Guilherme. Uhum. E reclamando sempre. Eu não vou ajudar você nem Luana. Não vou. Não vou ajudar vocês dois. Eu acordei pra ajudar os bois e o pessoal não falou que não precisa de ajuda pro boi. Então eu ia começar com a ajuda com o porco. Gente, ela chamou ele de porco, de imundo, um monte de coisas ali, tá? E disse que não ia ajudar o Sasha de jeito nenhum. E de fato eu acho que ela não ajudou mesmo, tá? Essa parte eu juro pra vocês que eu não vi. Até porque foi bem de manhã cedo, eu de fato não assisti. E aí avançando mais aí ao longo do dia, né? A situação ali foi mais complicada. O Yuri estava conversando ali com o Fernando. E aí eles estavam relembrando a formação da roça. O Fernando ali disse que a escolha da Luana foi uma escolha passional e que a votação acabou ficando meio óbvia, né? Na hora que a Luana colocou ali os dois e disse que queria que a Júlia escolhesse ele para ir para a roça. E aí o Yuri discordou que tenha sido uma estratégia óbvia, disse ali que a Luana apostava na indicação da Fernanda para um dos banquinhos, porque a Fernanda nunca tinha ido para a roça. Poxa, Yuri, deixa de ser inocente, cara, deixa de ser besta. A menina falou, a Luana falou, eu quero que o Fernando vá para a roça. Ela falou isso, tá? Ela disse isso com todas as letras. E a Júlia entendeu perfeitamente, tanto que puxou o Fernando para a roça. Ela colocou a Fernanda e o Fernando, mas disse que queria o Fernando na roça. Então deixa de ser besta. A jogada dela foi óbvia, exatamente como o Fernando apontou.
ela deixou isso claro, cara. É você que tá querendo criar uma narrativa em cima dessa história para você arrumar uma justificativa. Porque afinal você também precisa vender essa ideia de que é o outro grupo que está criando narrativas, que não é você que está fazendo isso. Mas a menina fez sim essa criação. A menina, ela jogou ali, a Luana jogou que ela queria o Fernando na roça. E foi isso que a Júlia fez. E aí, esse negócio de dizer que ela estava apostando que a Júlia indicaria a Fernanda apenas porque a Fernanda não foi, é muita inocência da parte do Yuri, tá? E aí, o próprio Fernando falou que por conta do que aconteceu ali, da forma como aconteceu essa puxada dele para a roça, ele disse assim que as duas caíram muito do conceito dele, que ele não esperava que a Júlia, especialmente ela, fizesse isso com ele, de puxá-lo e colocá-lo na roça. E aí, né, o Yuri discordou, disse que não era assim, que a Júlia fez o jogo que ela tinha que fazer, porque esse era o jogo daquele momento e tal. Eles acreditam piamente nas desculpas que eles inventam. Eles só não acreditam que, às vezes, essas desculpas nem correspondem à verdade, né? Do que realmente a gente viu. É porque eles não têm os elementos completos que a gente tem para a gente poder montar a história que a gente está montando aqui fora. Enfim, seja lá como foi, eles discordaram do Fernando. E ele disse assim, que chamou inclusive alguns peões adversários de abutres esperando por brigas. Isso antes aí da briga que aconteceu entre o Yuri, o Zack, o Sasha e o Zelov, tá? Antes disso tudo, ele criticou ainda vários outros colegas que começaram a criar conflitos na casa. E disse ainda que vários e vários outros jogadores procuram e vivem ali procurando armar confusão só para se destacar. Só que, assim, o Gui disse que ele conseguia enxergar isso só no Zelov. Só no Zelov que ele consegue enxergar isso. Ele não consegue... Assim, ele tá tão bitolado no Zelov que ele não consegue enxergar que o Yuri é a mesma coisa. Aliás, o Yuri consegue ser até pior, porque o Yuri, ele responde. E aí o Yuri sabe que é uma provocação. Aí, como o Yuri sabe que é uma provocação, o que é que acontece? O próprio Yuri cai nessa provocação. E aí, gente, vocês já sabem o que é que acontece, né? Vocês já sabem para onde a coisa vai. Aí depois de toda essa conversa aí, que não levou a muita coisa, veio a briga dos machos ali. Gente, é mais do mesmo, tá? É mais do mesmo. Não foi uma acusação nova, não foi nada de diferente daquilo que vocês já sabem da briga deles, tá? É um acusando o outro. Nesse caso, a briga começou porque o Zack estava ali falando sobre a forma como o Sasha teria se referido a ele, como uma pessoa que tem dificuldades cognitivas. É disso de que se trata, tá bom? Dificuldades cognitivas. E aí o Yuri diz que ele não falou desse jeito, o Zack diz que falou, e aí o Zelov entra para defender o Zack. Foi isso tudo que aconteceu. E aí o Yuri começou a relembrar como é que foi a discussão do Zelov com a Larissa, que o Zelov foi pra cima da Larissa e tal, que o Zelov foi abusivo com a Larissa, e aí o Zelov começou a dizer que ele não gritou com a Larissa, que ao contrário, quem está inventando história são eles, que ele nunca tinha ido pra cima da Larissa, e que ele não gritou com a Larissa como eles acham que gritou, e aí ele ainda aconselhou o cara a não comprar um conflito que não é dele. E aí acusaram o Zelov do Gui, né? Já entrou ali, comprou a briga do Yuri. Aí disse que o Zelov era agressivo. E aí os três ali começaram a discutir. E aí o Zelov já... Vocês sabem como o Zelov é, né? O Zelov não aprovou os comentários do Yuri sobre a Larissa e tal. E aí ele começou a dizer, eu não xinguei a Larissa, não fiz o que vocês estão dizendo que eu fiz. Eu não fui abusivo com ela, não fui agressivo com ela.
E aí o Gui dizendo que homem não pode gritar com mulher, que isso, que aquilo, que homem, que isso, que aquilo, que homem, que isso, que aquilo. Gente, foi só isso aí mesmo, tá? Foi só. A discussão deles foi 1 hora só falando disso. Não saía do lugar. E aí depois, foi só isso, gente, foi só. Eu fiquei assim 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora vendo a discussão deles. Foi só isso dominou totalmente a sede. E aí eles começaram a puxar as falas do Sasha ali, se o Sasha foi ou não foi capacitista ao longo ali de toda a discussão que ele teve com o Zack, se ele chamou o Zack mesmo de deficiente mental, se ele disse que o Zack era ou não era desse jeito e tal. Assim, foi uma discussão por motivos semelhantes. Aí, com relação a Larissa, o Zé Love se levanta assim, olha pro Yuri e disse assim: se eu fiz alguma coisa com a Larissa, que eu saia. E se eu não fiz, que você saia. Me dá a mão, vamos agora colocar a mão aqui, vamos agora fazer aqui, dar as mãos, dá a mão aqui pra mim. Aí eles começaram, aí o Yuri começou a dizer que o Zé Love é agressivo mesmo, que ele fica dando arminha pra mulher, que ele grita com mulher e tal. Gente, foi a mesma repetição. E aí ele foi atrás do Yuri e disse: se eu gritei, se eu xinguei a Larissa, se eu fiz isso, que eu seja eliminado, que eu saia. Agora, se eu não fiz isso, que você saia, me dá a mão, vamos aqui, se você é homem, faça isso. Eu vou mostrar o trecho em vídeo, né, pra vocês verem como é que foi. Olha só um trecho desse momento. Pra mim, um dos momentos mais icônicos, inclusive. Vai. Que conta? Se eu xinguei a Larissa, se eu ofendi a Larissa, eu saio. E se eu não ofendi, você sai. Bora. Bora pra cá. Câmera, foca aqui. Dá a mão pra mim. Eu sei que tu fez. Dá a mão pra mim, caralho. Dá a mão pra mim. Eu sei que tu fez. Dá a mão. Aqui, ó. Se eu xinguei a Larissa, você... Então coloca a mão aqui. Se eu xinguei, eu saio. Eu não vou fazer teu jogo. Se eu xinguei, eu saio. Tu xingou teu jogo, pô. Vai, se eu xinguei, eu saio. Xingou ela, pô. Tá vendo? Tem coragem não, filho. Xingou ela. Tem coragem não. E aí foi isso, né, gente? Foi assim, uma gritaria, ele dizendo que não fez o jogo, e aí o outro dizendo que não ia fazer o jogo dele, que não ia cair no jogo do Zé Love e tal. Gente, foi só isso aí, tá? A briga foi só isso, foi mais do mesmo, tá? Não teve absolutamente nada de novo, não teve nenhuma informação nova, não teve absolutamente nada, mas nada de novo. Mas nesse primeiro momento da briga, o Sasha ainda não estava lá. O Sasha entrou no meio dessa briga já lá no final dela. E aí, depois que o Yuri negou de dar as mãos ali para eles se cumprimentarem, meio que numa aposta, que o Yuri ainda falou que o Zé Love continua sendo o Zé Love desde o primeiro dia do programa e tal, que o Zé Love continua do mesmo jeito e tal. E aí ele vai lá e diz que não ia entrar no jogo dele. Aí o Yuri tenta defender as falas do Sasha de qualquer maneira. Aí o próprio Sasha entra ali, enquanto o Yuri tá falando sobre a forma como ele se sentiu ofendido pelo Sasha. E aí a briga começou a entrar ali justamente porque o conflito entre o Sasha, o Yuri e o Gui foi por causa da forma como ele se referiu ao Zack. O Zé Love disse que o Yuri não tem coragem e que ele está se prejudicando no jogo ao se aliar com o Sasha. E aí o Yuri disse, né, que, aliás, o Sasha entrou ali e começou a discutir com o Zack. Aí primeiramente ele pediu desculpas pro Zack, tá? E aí depois o Zack disse que não aceitava as desculpas dele, porque ele tinha sido, sim, desrespeitoso, porque ele tinha, assim, chamado ele de deficiente cognitivo, porque ele tinha, assim, criado confusões para ele, para deixá-lo constrangido e tal. E aí depois o Sasha se desculpa por ter feito alguma fala capacitista, mas no final chama o Zack de burro. Disse o Sasha: eu acho que você é burro e sem personalidade. E aí o Sasha também disse que teve uma fala infeliz em relação a tudo que aconteceu,
mas que ele pedia desculpas por isso. E aí o Zack disse que eu não te perdoo porque você me ofendeu assim num ritmo muito, muito alto, não te perdoo, não perdoo o que você é, não perdoo as coisas. E aí começou mais outro momento da discussão ali, porque a Babi também se entrou no meio, e aí no meio dessa discussão toda, o Zelov salta assim pro Sasha: você é muito frouxo, você tem 43 anos e não tem nada na vida. Eu tenho parte disso aqui em vídeo pra mostrar pra vocês. Gente, foi assim muita, mas tipo uma babaquice enorme, inclusive. Porque quando a gente vê isso em perspectiva, a gente percebe o quanto o Zack, ele basicamente precisa de uma certa afirmação. Olha aqui esse trecho. Muito maligno. 43 anos. E sabe o que você baixo. tem? Porra nenhuma. E se você é tão, Porra se você é tão forte, por que você tá aqui, Porra nenhuma. Eu tenho família, eu tenho Por que mulher, você tá aqui, então? eu tenho filho. Mas você é milionário. Você não se você tem, ganhar 500 mil na Quer área fazer pra dinheiro poder fazer aqui? um jogo, Você ouviu falar tá de fazendo o dinheiro? que aqui, meu amigo? Eu ganho dinheiro? Vi, A gente tá no mesmo lugar. Se tem alguma coisa na vida Pois pra você, só... Gente, foi só isso aí a briga deles, tá? E aí o Zelov disse que o Sasha só pensa em dinheiro. E aí depois relembrou ali umas cenas que a Gisele também só falava que o Sasha só pensa em dinheiro, que o Sasha só tá ali pensando em dinheiro. E aí depois jogou na cara que o Yuri e o Gui só estavam se prejudicando ao lado do Sasha. Disse ainda que o Yuri não tem coragem mesmo pra se afastar do Sasha e tal. E aí depois o Sasha discutiu ali com o Zack e tal. Gente, foi muita, mas muita coisa que aconteceu ali. E aí começou ali um show de hipocrisia e falso moralismo. Disse isso o Zack pro Yuri, que tudo ali é sobre isso, sim, querendo ou não. É sobre as suas hipocrisias e o seu falso moralismo. E aí esse clima assim dominou o começo da tarde. O Yuri voltou a reclamar dos comentários do Zé sobre a profissão dele. E aí o Zé disse que o cara ali se aproveitou para conversar com a Babi enquanto ela estava bêbada. E disse ali que ele era um covarde por fazer isso com uma mulher, um covarde por procurar uma mulher numa situação dessas. E aí a Babi, inclusive, entrou no meio da confusão e relembrou como tinha sido a situação ali, como tinha sido o que aconteceu entre ela e o Yuri, como tinha sido o que aconteceu aquele último momento ali de briga naquela festa. E aí o Zack voltou de novo pro embate, disse ali que o Yuri é um cara hipócrita e falso moralista. E aí o Gui sai em defesa, disse ali que tem uma diferença do que o Sasha fez, do que o Zelov fez, porque o Zelov tava colado com a Larissa, enquanto o Yuri tava bem distante dela. Como é, gente, assim, eles não se ouvem. Vocês veem que eles não se ouvem nada. Enquanto isso, só o Sasha estava sentado ali, vendo o pau torar, né? Ele ficou calado boa parte desse tempo, inclusive. E aí, depois, começou mais um show de ofensas. O Yuri e o Love se ofendem. O Yuri chamou o Zelov de adversário, de mentiroso. Chamou também de rato. E aí o negócio foi piorando, gente. Piorando mesmo. E aí o Yuri, o Sasha e o Gui continuaram na discussão com o Zack, com o Zelov. Aí o Zack, aliás, disse que o Yuri e o Gui são os cachorrinhos do Sasha. E aí o Zack ainda disse que o Sasha não reconhece as suas próprias atitudes e que ele é um moleque. Aí depois o Yuri disparou ali contra o Zelov, chamou o Zelov de mentiroso, que o Zelov aumenta as coisas para ganhar as brigas e tal. Disse ali que o Zelov era cínico, baixo,
rato e subterrâneo. Gente, foi só isso aí, tá? A briga foi só isso aí mesmo. Foi chato de ver, foi chato de acompanhar na televisão. Aí depois, já ali na hora do almoço, foi mais outra discussão ali sobre se o Sacha tinha feito ou não tinha feito aquilo que estava sendo contestado dele. E aí perguntou para Camila sobre se ela realmente tinha dito que o Sacha tinha gritado com a Gisele. E aí a Camila disse que ela só não podia dar essa certeza absoluta porque ela não tinha visto tudo. Ela viu só uma parte da discussão. E aí o Zé Love questionou a Flora e a Camila sobre ela terem ouvido o Sacha gritar com a Gisele na discussão. Inclusive, se uma nova rodada de debates, dessa vez dentro da sede, poderia acontecer. Meio difícil, tá? Eu acho que isso não tem a menor possibilidade, até porque hoje a gente já tem a troca do fazendeiro, então isso não vai fazer diferença. E aí o Gui começou a dizer que era muito diferente falar alto, que é muito feio um homem gritar com uma mulher, que é muito feio um homem falar alto com uma mulher, que é muito feio, que o homem não pode fazer isso e tal. Gente, pelo amor de Deus. Tá? Se vocês continuarem colocando essas regrinhas aí dentro do programa, vocês é que não vão sair do lugar. Porque mulher, independente ali do que está acontecendo, ela é uma jogadora. Então ela merece também, do mesmo jeito como vocês aí estão se cobrando, elas também merecem. Se elas estão ali jogando, se elas vacilaram em alguma coisa, faz do mesmo jeito que você faz com o homem. Elas também merecem do mesmo jeito. É por isso que elas estão pedindo isso em primeiro lugar. Então não adianta vocês tratarem as mulheres como se fosse só uma coisa ali intocável. Basicamente como o Yuri disse, que não é desse jeito. Sério mesmo, foi chato o Yuri colocar a situação desse jeito. E aí foi o Yuri, o Gui e tal. E a Camila continuou dizendo que a forma como o pessoal colocou a situação toda não deu lá muito certo, tá? Enfim, gente, foi chato demais o que aconteceu hoje, tá? Chatérrimo, chatérrimo. E aí eles saíram, foram comer fora. O Yuri, já com a soberba dele, disse assim, que ele sentia que a Luana ia voltar fazendeira hoje, que a prova do fazendeiro de hoje ia ser uma prova de sorte. Um spoiler, não vai ser prova de sorte. E aí ele disse que sente que hoje a prova vai ser assim, de boa, para Luana levar mesmo, para Luana ser a vencedora. E aí o Sacha disse que existe ainda a possibilidade da Júlia ser a fazendeira pela terceira vez, porque afinal ela já foi fazendeira outras vezes da casa. Não que a administração dela tenha sido ruim, mas ele não queria que ela fosse fazendeira de novo. E aí, seja lá como for, a Luana apareceu chorando ali para eles, dizendo que ninguém conversou com ela hoje o dia inteiro. E aí ela perguntou para eles se ela passou dos limites com o Fernando e a Gisele. E aí os três disseram que não, que estava tudo certo, que ela não jogou o cocô nas coisas do Fernando, por mais que ela tivesse essa intenção, ela não jogou, e que não há necessidade dela pedir desculpas para ninguém, como ela estava planejando, como ela estava ali querendo e tal. Mas sabem o que o Sacha e o Yuri disseram dela hoje de manhã cedo? Eu vou deixar o vídeo falar por si só. Olha só. Tem alguns momentos que ela se passa bem, mas aí tem que ver como é que o público vai ver isso aí, né? Não tô entendendo mais nada desse reality aqui. Nem tem como entender muito. Pois é, né? Pois é, eles falaram mal dela. Eles falaram mal dela, né? Eles disseram a mesma coisa, né? Não é sobre hipocrisia? Não é sobre isso? Então tá bom. Eles falaram mal dela também. Vamos ver quando ela descobrir isso, né? Vamos ver quando ela descobrir.
Aí depois ela revelou ali pra eles que as meninas falavam mal dele. E aí ela comentou que ela imaginava que o Sasha soubesse que as meninas lá do grupão falavam mal dele em algum momento, sim. Que ela imaginava, inclusive, que ele estava sabendo desse jogo todo. Aí ela comentou, sim, da conversa que ela teve com a Flora e a Camila sobre a relação lá que eles tiveram no trato dos animais. O Sasha, inclusive, disse na versão dele que ele realmente tem muita dificuldade com o odor do cocô dos animais, mas que ele não simulou um gorfo de vômito, como a Gisele disse, e que a Gisele é que estava sendo mentirosa nessa história. E que sim, a Luana fez um exposed aí das meninas. Aí agora, um pouquinho antes da gente... Só para concluir o vídeo de hoje, o Fernando compartilhou ali com as meninas como é que as conversas teriam acontecido ali com o Gui, para saber como teria acontecido a escolha lá do Gilson para a roça. De como ele sabia que o Gilson ia para a roça, na verdade. O Fernando, na verdade, está mentindo, tá? Porque isso, de fato, assim, não teria como saber. Segundo o que o Fernando disse, o Gui foi questioná-lo sobre como ele sabia, como ele tinha certeza que o Gilson seria indicado na roça pelo Yuri. E aí o Fernando disse que foi uma hipótese dele, mas que lá no grupinho eles já haviam trabalhado sim com essa hipótese, mas que ele agora estava curioso para saber como o Gui tinha descoberto essa hipótese toda. Aí depois que o Fernando saiu ali de perto, a Fernanda contou lá, desmentiu o Fernando e disse que escutou as meninas do grupão alegando que alguém havia levado a informação lá que o Gilson seria o indicado. Ou seja, depois dessa confrontação aí, elas levaram aí que o menino estava mentindo, né? Que o Fernando poderia de fato estar mentindo sobre essa história toda. E aí ela desmentiu as explicações do Fernando sobre como ele sabia que o Gilson seria o indicado para a roça. Seja lá como for, gente, a gente só vai ter ali uma resolução disso depois da prova do fazendeiro, né? Então vamos lá no Central Reality, que eles têm um spoiler de como é que vai ser a prova do fazendeiro de hoje. Saca só, olha só o que vai ser. A prova do fazendeiro de hoje vai ser de força, habilidade e rapidez. A missão principal será completar uma estrutura com peças gigantes, subindo uma parede de escalada e posicionando cada peça no menor tempo possível, corretamente inclusive. Cada participante deve repetir esse processo até finalizar todas as etapas e, no final, retornar à estrutura mais uma vez para cravar uma bandeira no topo. O tempo será um fator determinante, tá? Eu acho que essa prova vai ali ser muito melhor pro Gilson, tá, gente? Eu acho, não estou afirmando, tá? Mas em termos de preparo físico, eu acho que ele tá ali melhor preparado para isso do que a Júlia. Talvez até melhor do que a Luana. Não estou dizendo que a Luana não tenha preparo físico, tá? Mas eu acho que o Gilson, ele tá mais preparado. Mas vamos ver se essa tradição aí dos fazendeiros indicarem alguém e esse alguém voltar fazendeiro vai ser quebrada. Isso aí eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.